saúde começa pela boca. Ficar muitas horas sem escovar os dentes pode não ser o único provocador de cárie. Dentes muito apertados, dentes afastados demais ou até determinados alimentos contribuem para o aparecimento de problemas bucais. E com as crianças não é diferente. Por isso, hoje o Saúde em Foco vai bater um papo legal com a professora Renata Guedes. Tudo bem, professora? Tudo bom. Professora especialista em odontopediatria aqui do Centro Universitário Franciscano. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. Essa frase, a saúde começa pela boca, você deve falar muito no consultório para as crianças, né? Com certeza, né? Porque, querendo ou não, a saúde ela é integral e a gente se nutre com os hábitos que a gente tem de alimentação, enfim, e tudo começa pela boca. Tudo começa pela boca, né? Isso. E é interessante, desde cedo, já que nós estamos fazendo um programa especial para crianças, é interessante que desde cedo, né, já desenvolva esse hábito de escovar os dentinhos desde cedo, desde que idade, podemos dizer? Com certeza, desde que nasce o primeiro dentinho, a gente já pode começar a escovação, inclusive com pasta de dente fluoretada. E a partir de que idade começam a nascer os dentes de leite nas crianças? Geralmente, em torno dos 6 meses, começa o primeiro dentinho. 6 meses? Isso, claro que tem criança que é mais precoce, né, antecipado, então acontece que nasce um pouquinho antes e outras acabam nascendo um pouquinho depois. E a partir desse momento já é recomendável que comece a escovação. E qual é a maneira correta? Vamos explicar para o pessoal que está em casa, né, que muitas vezes os pais não sabem como convencer as crianças a escovar os dentinhos, né? Existe alguma maneira, alguma tática, assim? Tem que ser redondinho, tem que ser para cima, para baixo, né? Como a gente pode fazer para escovar os dentinhos das crianças sem que machuque? Isso. O importante é sempre lembrar que os pais, eles são peça fundamental e tem que participar junto com a criança desse processo. Sim. Afinal, são eles os exemplos, né? E até os 6 anos, 7 anos de idade, a criança não tem coordenação motora para escovar sozinha. É interessante ter ajuda sempre de um adulto, né? Exatamente. A gente fala até os 8 anos, é importante ter um adulto pelo menos supervisionando a criança para que ela, né, faça essa escovação. Sim. Então, a gente sempre recomenda que façam todos os dentes. É importante que desde o lado de trás até os da frente sejam escovados. Sempre. E aí a gente sempre indica para os pais uma maneira mais fácil de escovar e interter a criança, onde eles podem fazer movimentos circulares, a gente brinca, bolinha, bolinha, bolinha na frente. Fazer toda uma brincadeira para a criança entrar no clima e deixar escovar os dentinhos. Exatamente, porque a criança, querendo ou não, ela está sempre envolvida num contexto, né? E quanto mais participativa e virar em brincadeira, melhor. Então a gente brinca muito em fazer bolinha, bolinha, bolinha nos dentes na parte da frente. E atrás, como os dentes são maiores para mastigação, na parte de cima a gente gosta muito de fazer o vai e vem, que é o trenzinho no trilho. Então o trenzinho vai e vem no trilho. Sabe que eu tenho uma sobrinha que ela vai fazer 2 aninhos e ela gosta muito de comer a pasta de dente, né? E com relação a isso, a pasta de dente da criança, ela tem que ser docinha mesmo? Tem alguma diferença da pasta dental adulto para infantil? Isso. É importante saber que a pasta é um medicamento, né? A pasta não é um simples perfume que está ali. Então, dentro da pasta tem um remédio que se chama flúor. E esse por isso que ela é docinha, então ela já vem com um medicamento. Esse medicamento serve para proteger os dentes. Como criança gosta de tudo que é mais doce, acaba que fazem mais docinha, né? Porque eles acham muito ardida a pasta do adulto. Sim. Mas é importante lembrar sempre que a pasta tem que ter mais de 1000 ppm de flúor, que eles encontram no rótulo das caixas. Então na caixa vem lá escrito quantos ppm, que é parte por milhão de flúor, que contém a pasta. Que é o ideal para a escovação infantil. Exatamente. E existe algum problema se a criança engolir essa pasta de dente? Com certeza. Por isso que a gente faz quantidades diferentes dependendo da idade da criança. Ou seja, a gente geralmente dá um grãozinho de arroz até 3 anos de idade. E aí depois dos 3 anos a gente pode fazer um grãozinho de ervilha para as crianças poderem escovar o dente sem essa preocupação de engolir. Porque toda criança não sabe cuspir, né? Até porque eles não sabem cuspir. Você pede para cuspir, eles acabam engolindo. Exatamente. E aqueles bebês que recém estão erupcionando os primeiros dentes, a gente também indica escovar com pasta fluoretada, mas é uma lambuzadinha, é um restinho de pasta que tem ali na tampinha do dentifrício, né? Professora, e quais são os problemas bucais
mais frequente que a gente encontra nos consultórios com relação a uma criança, assim, né? A gente sabe que criança gosta muito de comer doce também, né? E isso pode vir a causar cárie. Isso. É importante dizer, né, que se a gente tiver uma escovação diária, isso ajuda muito a prevenir a doença cárie. Então, a gente recomenda para os pais, claro, diminuir a frequência de comer doce, mas não que a criança não possa comer o doce, né? A gente brinca para eles fazerem como sobremesa. Então, depois do almoço, pode comer o doce, mas não comer durante o dia todo. Pegar aquele saquinho de bolacha e comer o dia todo uma bolachinha, porque é gostoso. E existe também uma troca que os pais fazem com as crianças, né? Se você comer toda a comida, almoçar direitinho, deixa de comer a sobremesa. É legal essa troca que existe, porque de alguma maneira, você tá convencendo a criança. Se eu comer toda a comida, eu vou poder comer um doce. Mas depois tem que lembrar que tem que escovar os dentes, não é? Isso. A gente tem que ter cuidado com essas trocas, né? Porque senão a criança sempre vai ficar naquele vai e vem sem saber o que é correto. Então, assim, a gente até fala para os pais, né, sobremesa, mas sempre é importante escovar o dente após as refeições, porque quando se come o dente tem um açúcar chamado a sacarose nesse açúcar, e esse provoca, né, o acúmulo de placa, a fermentação, e aí começam a desenvolver a doença cárie nas crianças com o tempo, né, que fica em boca o biofilme em si, né, a sujeirinha. A questão assim, ó, em criança tem que se usar o fio dental? É importante. É importante desde cedo já a criança saber que ela tem que usar o fio dental, né, para prevenir que alguns problemas bucais possam aparecer no futuro. Isso, até quando o dente é mais separadinho, né, é importante usar o fio dental para criar o hábito. Porque é a partir do hábito que a gente leva para a vida inteira, é que nem tomar banho, né? É que nem tomar banho, né? Já tem que mãos, criar esse hábito desde cedo. Então, é um bem-estar da saúde, que a gente brinca com os pais, né? Então, esse hábito é muito importante. Então, mesmo que os dentinhos sejam mais separados, é importante passar o fio dental. Né? Desde que nascem os primeiros dentinhos. Até porque a escova, ela não consegue chegar bem lá no fundo, né? Que ficam alguns restos de alimento que somente com o fio dental. Então, é interessante que os pais usem o fio, passem o fio dental na criança desde cedo, né? Assim como o enxaguante bucal. Então, o enxaguante bucal, ele é um produto que a gente não indica. Não indica para criança. Por quê? Porque o enxaguante bucal, ele acaba sendo uma perfumaria, digamos assim, né? Porque ele não contém nenhum benefício, uma melhora para a saúde em si. Só a escovação, já a criança conseguindo fazer isso, a gente indica 3 vezes ao dia, mas fazendo 2 vezes ao dia já está muito bom. Então, o ideal é a escovação para as crianças, assim, é de 2 vezes ao dia? Os estudos têm mostrado que se as pessoas escovarem 2 vezes ao dia, bem feito, não é aquele que nem eu brinco ligeirão, que a gente está louco para sair. Podemos dizer que após o almoço e após a janta? Os horários que fiquem melhor. Geralmente depois das refeições é mais indicado. Então a gente sempre indica as 3 refeições, porque a gente sabe que são 3 refeições diárias, então, né? O ideal é escovar os dentes 3 vezes por dia, bem escovadinho, para evitar que cáries aconteçam. Isso, porque também tem um outro problema que acontece muito em crianças, que é a gengivite, que é aquele sanguezinho que devido ao excesso de doce ali que fica, então quando fica esse biofilme, que a gente chama numa palavra mais odontológica, acontece essa gengivite, que é um sangramento. E aí isso é muito fácil de acontecer nas crianças pequenas. Então por isso a importância da escovação ao longo do dia. Isso. Professora, nós vamos para um breve intervalo, em seguidinha nós voltamos a conversar mais sobre a saúde bucal, principalmente de crianças, que é tão importante desde cedo já desenvolver esse hábito, né? Isso. A gente vai para um breve intervalo, em seguidinha nós voltamos, não saia daí. Assista de segunda a sexta, às 6h35 da noite, as edições inéditas do Jornal da Unifra. Os horários com as reprises você pode conferir em facebook.com/TV Unifra. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto.
volta com a professora Renata Guedes, do curso de Odontologia aqui da Unifra, e hoje estamos falando sobre saúde bucal infantil. Professora, essa questão da saúde bucal infantil também tem a questão dos aparelhos ortodônticos, né? Falando nisso, nosso colega, o acadêmico de jornalismo Patrese Lenhart, foi conversar com uma professora especialista na área de ortodontia. Patrese, explica para nós, a questão do alinhamento pode causar algum problema para a nossa saúde bucal? É isso mesmo, Tamires. O desalinhamento também pode causar problemas de saúde bucal. Eu estou aqui com a professora Simone Pipe Antoniazzi, do curso de Odontologia. Tudo bem, professora? Tudo bem, você tudo tranquilo? Tudo bem. Professora, quando devemos procurar um especialista, um dentista especialista em aparelhos? Primeiramente, Patrícia, nós gostaríamos de dizer que a ortodontia é uma especialidade que trata dos problemas relacionados à oclusão. Desta forma, no momento que nós encontrarmos alguma criança ou a família perceber alguma necessidade de avaliação específica, né, pela especialidade, seria importante. Então, nós não delimitamos idade específica, mas a criança, aos 3, 4, 5 anos, já pode receber uma supervisão ou um acompanhamento de um ortodontista. O desalinhamento é mito ou verdade? O desalinhamento pode fazer com que a pessoa se morda? Existem alguns mitos em relação a essas questões, mas a falta de alinhamento dentário pode gerar problemas relativos à oclusão. E problemas relacionados à oclusão, ou seja, as más oclusões ou maloclusões, podem gerar alguns tipos de problemas funcionais, tais como a interposição lingual, que podem gerar algum tipo de, popularmente conhecido como morder a língua ou anteriorizar a língua, né, e gerar a mordida aberta anterior. Então, existem algumas relações, mas nem todas são verdadeiras. E a última pergunta sobre os kits da internet, os kits online que podemos comprar. Quais os riscos que eles podem causar ao paciente que não vai ter, com certeza, a supervisão de um dentista? Nós não recomendamos, em absoluto, nenhum tipo de aquisição de kits ou aparelhos ortodônticos via internet, para qualquer que seja o tratamento. Por quê? Para que nós façamos algum tipo de intervenção ortodôntica, é necessário cuidados em relação à força aplicada, ao tipo de aparelho, à indicação específica ou precisa. Então, nós recomendamos ao público, aos pacientes, à nossa clientela em geral, para que tenham cuidado, procurem auxílio de um especialista, venham ao Centro Universitário Franciscano fazer uma consulta conosco, para que nós possamos orientar de uma forma supervisionada, qualificada, para que o paciente, a criança, o adulto, possa procurar da melhor forma possível o melhor auxílio para o seu caso especificamente. Tá certo. Obrigado, professora Simone. Então é isso, Tamires. Devemos cuidar também do alinhamento dos dentes. É com você aí. Obrigada, Patrese, professora. Como nós acabamos de ver no VT, é interessante, né, a questão não só de escovar os dentes, manter uma boca saudável, mas também a questão estética, né? É importante desde cedo já ter essa preocupação. Exatamente, né? Assim como a estética, é importante procurar um dentista que trate com o aparelho para ver também a mordida, né? A questão da mordida, do alinhamento, né? Exatamente. Bom, bem lembrado. E uma questão que é mito ou verdade? Os antibióticos ou alguns medicamentos que as crianças têm que tomar na infância, isso pode vir a cariar o dente? Para a criança tomar mais fácil, né, esses remédios, sempre é colocado açúcar neles. Então, acaba se dizendo que o antibiótico ele vai levar a doença cárie ou vai cariar os dentes. Na verdade, se tiver uma boa escovação, a higiene, junto com o uso desse medicamento, após o uso, na verdade, não vão acontecer essas lesões. Então, mamãe, desde cedo, pode dar o medicamento, pode dar a vitamina, mas tem que manter a higiene da criança, fazer a higienização para evitar que isso aconteça, né? Exatamente. Professora, a questão também, a questão dos doces, né? Como nós havíamos falado, eles são realmente os piores vilões, né, para o aparecimento de cáries. Mas existe algum outro alimento que pode prejudicar, que pode incentivar que isso aconteça? Os doces, eles são realmente porque a criança sempre gostou de doce e vai pedir o doce para a mãe e para o pai, né? Mas é importante a gente cuidar com as crianças mais novinhas que mamam ainda na mamadeira, porque é acrescentado, né, o achocolatado ou o açúcar nessa mamadeira e à noite eles ficam mamando. Sim, e acabam dormindo também com aquele doce no dente. Exatamente. Esses são os maiores vilões nessa idade até os 3 anos, onde as crianças acabam adormecendo com a mamadeira. E aí, quando a mãe vem nos procurar, já tem que fazer uma limpeza geral, né? Uma
E a questão do doce em si, o pirulito, a bala, que a criança, quando é um pouquinho maior, ela tanto gosta, né, de comer um pirulitinho, de comer uma balinha, né? Isso também pode vir a prejudicar alguns problemas no dentinho, por mais que seja algum dente de leite, né? Porque o dente de leite, ele vai cair. E alguns pais acham que podem pensar que é dente de leite, ele pode nascer torto, ele pode cariar, que ele vai cair. Mas isso a gente não pode ter esse pensamento, né? Infelizmente esse pensamento ainda existe, mas a gente não deve ter esse pensamento, porque é a partir daí que você cria o hábito e eles são essenciais para que o dente permanente venha no lugar certo e normal, né? Sim. Então a gente tem que cuidar bastante e sempre fazer a higiene bucal. Em relação aos pirulitos, aos doces em si, né, é importante talvez fazer um dia da besteira, que a gente diz. O dia do lixo, o dia da besteira, o dia da porcaria. Exatamente, onde a criança vai comer o que ela quiser comer e depois naquele fazer dia está tudo liberado, mas depois tem que fazer a higiene bucal. Exatamente. O nosso acadêmico de jornalismo, Patrese Linhart, ele foi até um berçário aqui de Santa Maria, onde eles desenvolvem esse projeto desde cedo com os baixinhos. Patrese, mostra para nós como é que funciona a questão da higiene das crianças. É isso mesmo, Tamires. Aqui no Berçário Santana, as crianças começam a escovar os dentes desde cedo. Eu vou conversar agora com a professora Marta Cunha Santos, coordenadora pedagógica. Tudo bem, professora? Tudo bem. Professora, como é que funciona esse projeto que incentiva as crianças a escovarem os dentes desde cedo? Nós desenvolvemos um projeto com as crianças de 2 anos do Berçário Santana, que chama-se Aprender Brincando com o Corpo. Nele nós desenvolvemos os hábitos de higiene corporal, higiene bucal e alimentação saudável. E dentro desse aspecto de higiene bucal, os professores, através de atividades lúdicas e ações pedagógicas, buscam desenvolver o hábito da escovação diária nas crianças. O que nós buscamos fazer é que se torne uma prática de rotina, que a criança saiba que após a alimentação é importante escovar os dentes para se ter uma higiene bucal e uma saúde bucal mais tranquila. E os pais também participam desse projeto. Como é que funciona? Eles incentivam em casa também? Aqui no berçário, todas as ações que são desenvolvidas, nós prezamos pela parceria com as famílias. Então, claro que a gente sempre pede a continuidade das famílias nesse processo. Tá bem, então, por fim, por que a escola incentiva as crianças a escovarem desde cedo? Por que é importante elas terem essa saúde bucal? Porque nós acreditamos que é nesta fase, não é, que desde cedo as crianças já têm que se inserirem com hábitos e atitudes adequadas. Nós temos nesse sentido, inclusive, uma parceria com os alunos da odontologia da Unifra, dos acadêmicos, que vêm até o berçário, nos ajudam a construir essa prática diária com as crianças para que isso se torne um hábito de rotina. Tá certo. Obrigado, professora Marta Cunha Santos, coordenadora pedagógica aqui do Berçário Santana. Então, Tamires, a gente deve começar a ensinar os nossos filhos desde cedo para já prevenir cáries desde o início da sua infância, enfim. É com você aí. Obrigada, Patrese. Que bonitinho, professora. Como a gente acabou de ver, desde cedo ele já desenvolve esse hábito, né, de, após a refeição, saber que tem que escovar os dentinhos, né. É interessante isso desde cedo, né. É interessante esse trabalho que os berçários estão fazendo, né, porque isso ajuda muito o papai em casa, né. Muito, é a partir deles, né, que a gente vai ter uma vida longa e saudável. Porque até a questão de escovar os dentes é uma questão de hábito, né? Assim como a gente tem o hábito de tomar o banho, o hábito de lavar as mãos, o hábito de escovar os dentes vem de casa, vem de berço, né? Com certeza, né? E quem demonstra isso para a criança são os pais e quem mora junto com as crianças. Sim, porque os pais nunca podem esquecer que vocês são um espelho para os seus filhos. Se vocês têm o hábito de escovar os dentes sempre após as refeições, de usar bem o fio dental, de usar o enxaguante, de fazer toda essa higiene, a criança ela vai desenvolver esse mesmo gosto, né? E desde cedo é muito interessante tratar, né? É importante para prevenir a cárie
ou até alguns Outras problemas, doenças. outras doenças, né, que existe. Qual é a doença mais comum que pode acontecer com a criança? A mais comum é esse sangramento na gengiva, que aí a criança pode ficar assustada e não querer mais escovar. E na verdade é exatamente o contrário. Tem que continuar escovando para que fiquem os dentes bem limpinhos e tire esse acúmulo de sujeirinha nos dentes. E a criança, ela tem sensibilidade, porque é natural que o adulto sinta a sensibilidade no dente, né? A gente tem sensibilidade a alguma coisa gelada. A criança, ela sente também essa sensibilidade, assim, um pouco elevada? Algumas crianças, elas podem até sentir. Um choquinho no dente. Mas geralmente não, né? Uhum. Geralmente a gente sente mais quando faz um clareamento e aí a gente tem essa sensibilidade. Então, nas crianças, isso não é comum acontecer. Só quando tem alguma lesão de cárie ali exposta e aí acaba que elas se queixam de dor no local. Então é interessante que os pais não deixam que apareça cárie, né? Escove os dentinhos, mesmo sendo dentinho de leite, ele tem que ser escovado, ele tem que ser bem cuidado para que o permanente que venha a nascer não nasça já cariado ou com algum problema, né? Exatamente, porque o dente de leite, né, popularmente conhecido, ele é muito importante para manter o lugarzinho do dente permanente que vem, para depois não ter, que nem a professora Simone falou, dos problemas de estética. Sim, ter que vir a usar um aparelho, né? Exatamente. Professora, aqui na Unifra, você dispõe de um atendimento para o público, né? Vamos explicar para o pessoal que está em casa, faça o convite, como é que funciona, né? Se eu estou com algum problema, se as pessoas têm algum problema e não sabem aonde recorrer, né? Algum problema dentário, né? Como é que funciona o atendimento aqui na Unifra? Exatamente. Aqui na Unifra tem uma clínica integrada onde os professores de odontopediatria se juntam com os professores de horta e atendem as crianças. Todas elas podem vir passar por uma triagem onde vai ser avaliada e encaminhada direto para essa clínica infantil. Também é importante lembrar que os alunos, desde os primeiros semestres, eles vão até a comunidade. Existe esse contato já com os acadêmicos desde cedo já com o público, né? Exatamente, porque é muito importante lembrar que a gente vive num contexto e esse contexto influencia muito os nossos hábitos de saúde. Então, se a gente não tem uma água encanada, se a gente não tem um esgoto tratado, isso tudo influencia. E isso tudo os nossos alunos, eles vão até as comunidades para vivenciar e também ver como é a realidade da população. Então, a gente tem também lá na Vila Maringá uma clínica onde eles prestam atendimento e, além disso, eles vão em escolas para fazer essa educação em saúde, que é o mais importante. E esse atendimento que eles prestam nas comunidades é para crianças de todas as idades ou tem algum público específico? Isso. Geralmente são crianças até 12 anos de idade. Até 12 anos de idade? Isso, os adolescentes, que geralmente estão em escolas do bairro e precisam do atendimento. E por isso, qual é o procedimento que eles fazem? Eles vão lá para ver se a criança tem alguma cárie, se precisa usar algum aparelho ortodôntico, eles já encaminham? Isso. Então, são duas fases, digamos assim. Alguns alunos vão para estudar toda a comunidade, como que se desenvolvem, né, as ações em saúde, para entender mesmo o contexto, fazem um levantamento do que a população precisa. Do que precisa, né? Exatamente. E aí tem alunos no consultório ali da Vila Maringá que atendem esse público que vai indicado. E é feito alguma triagem, assim, alguma seleção, porque provavelmente a procura deve ser muito grande, né? Isso, geralmente são essas crianças que precisam, né, que acabam indo lá, já que na escola, dentro da escola, existe essa preocupação com a educação em saúde. Ensinar a criança a escovar o dente, ensinar a ter hábitos saudáveis. O hábito desde cedo, né? Como comer alimentos mais saudáveis, né, eles poderem optar, fazerem escolhas mais saudáveis também. Então, dentro da escola tem todo esse preparo agora onde os alunos fazem palestras, brincadeiras, jogos. E é interessante essa iniciativa, né? Motivando a prevenção, vai né? motivando a prevenção desde cedo, né? Exatamente. Muito bom mesmo. E aqui na Unifra também existe. Exatamente. Aí aqui na Unifra, quando as crianças vêm, tem desde essa preparação, né? Tem a orientação de higiene, eles fazem brincadeiras com as crianças, entregam balões e as crianças têm essa reabilitação também, digamos assim. E já vai aprendendo, já vai desenvolvendo desde cedo, que é super importante manter uma higiene bucal, né? Manter uma vida saudável, porque afinal de contas a saúde começa pela boca, né, professora? Exatamente, é muito importante, né? O Saúde em Foco vai ficar por aqui. Muito obrigada, professora Renata Guedes, pelos seus esclarecimentos
depoimentos aqui no programa, né? Porque são dúvidas que muitas vezes os pais têm no dia a dia, né? E acaba passando despercebido até pela correria da vida normal, né? Isso. Muito obrigada mesmo, foi um prazer conversar com a senhora. Obrigada, eu que agradeço. E sempre lembrar para os pais que eles devem sempre estar presente na saúde dos filhos, seja ela só da boca, mas mais importante a saúde integral da criança. É interessante esse acompanhamento, né? Desde cedo até para prevenir Exatamente. vários problemas, né? Exatamente. Obrigada. E o Saúde em Foco dessa semana fica por aqui e nós voltamos na semana que vem para falar sobre gastrite. Muito mais que um problema no estômago, mas um alerta que devemos prestar atenção. Você sabe qual é a causa desse problema e como tratar? Acompanhe o próximo programa. Acompanhe a TV Unifra no YouTube, pela Unifra Online e mande a sua sugestão na nossa página no Facebook. Eu espero vocês. Até a semana que vem. Tchau!